Boa noite. Aquela hora foi para fazer silêncio, agora vamos fazer para rezar? Mas sentado mesmo, vamos pedir a Maria, que é a rainha das famílias, que ela nos acompanhe nesse tempo breve, porém significativo, de reflexão e de estudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, para a gente encurtar muito a conversa, porque vocês vão ver que eu tenho slide aí para 2, 3 horas de falação, mas eu queria reduzir ao essencial, sabendo que vocês são pessoas que têm leitura, que têm estudo e que, portanto, devem ter perguntas também, devem ter temas que são mais interessantes do que passar inteirinho toda a reflexão. Então eu quero deixar um pouco de tempo para isso, nesse tempo curto que a gente tem, até as 10 horas. Mas tenho impressão de que todo mundo já leu Amoris Laetitia, né? Posso partir desse pressuposto. São 3 anos que a exortação apostólica já está à disposição da gente aí, sobretudo para aqueles que trabalham com a família. E nesse tempo houve muita discussão antes e depois, não é? Um pouco do contexto de antes é preciso que a gente tenha claro, porque isso vai determinar o caminho que faz essa exortação pastoral, essa exortação apostólica no decorrer desses 3 anos. Eu tive muito ligado a isso exatamente porque a publicação da Amoris Laetitia aconteceu num dia de abril, quando estávamos juntos lá na CNBB e estávamos aguardando a publicação e não sabíamos ainda qual era o conteúdo. Podíamos talvez imaginar, porque antes houve os 2 sínodos a respeito da família. Papa Francisco fez questão de colocar isso, fazer uma ampla discussão antes, um assunto que é tão vasto quanto o mundo, portanto precisava ser ouvido esse mundo, e foi feito realmente uma grande pesquisa. Um primeiro sínodo serviu para fazer um mapeamento do mundo inteiro a respeito das questões de família. O segundo sínodo foi para enfrentar as questões principais levantadas, ou seja, selecionar os pontos principais e aí então fazer um estudo sobre isso. E a terceira coisa é a exortação pós-sinodal. Para vocês terem uma ideia da importância dessa exortação pós-sinodal, vejam, a instituição do sínodo foi feita por Paulo VI após o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi aquele mexer com a caixa de abelha que a teologia, a catequese, a compreensão da igreja mudou inteiramente. Acho que a maioria de vocês são desse tempo, ou não? Uns vieram depois. Acho que alguns vieram depois disso, mas exatamente há 50 anos atrás, o Vaticano II fez uma reviravolta muito grande. Claro que não dava para tratar de todos os assuntos de forma profunda. Então, o que fez Paulo VI? Ele restituiu a questão do sínodo para que de 3 em 3 anos se tomasse um assunto do Vaticano II para ser aprofundado, para ser discutido e para ser encaminhado. O próprio Paulo VI, ele teve essa disposição
de que o assunto deveria ser bem discutido e depois o Papa se pronuncia a respeito do assunto de forma magisterial. Magisterial significa como documento oficial da Igreja. Eu estou dizendo isso que vai ser importante daqui a pouco, quando a gente vê a polêmica que acontece em torno da Amoris Laetitia. Mas, sem dúvida nenhuma, foi um grande presente que o Papa Francisco ofereceu ao mundo, voltar a tratar da questão da família. João Paulo II já tinha feito um sínodo sobre a missão da família no mundo, da Igreja no mundo, em 80, e quando que saiu Amoris Consórcio, não, como é que chama? Familiares Consórcio, 1980. Depois do sínodo saiu a primeira exortação pós-sinodal sobre a família. E Papa Francisco retoma isso agora em 2014, 2015 e depois 2017 a publicação da Amoris Laetitia. Vamos ver um pouquinho esse começo aqui, depois a gente pula o assunto. A exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia é um dom que o Papa Francisco ofereceu à Igreja. Bem acolhidas, as reflexões e orientações do Santo Padre nos ajudarão a viver, ajudarão as famílias a viverem a alegria do amor. Ela tem o título só em latim, Amoris Laetitia, alegria do amor. Mas o subtítulo é o amor na família. Então envolve alegria, envolve o amor e envolve família. Essas três coisas que acontecem nessa exortação. É importante a gente olhar de trás para frente esses 3 anos, e eu coloquei de propósito aqui as atuais diretrizes que nós aprovamos agora em maio, e que também falam de família e vão buscar lá na Amoris Laetitia o que a nossa igreja tem a dizer hoje para nós. Eu sei que muitos de vocês estão trabalhando com o tema das diretrizes, e nós vamos encontrar ali no número 138, aqui nas diretrizes, uma consideração sobre a família que é breve, mas é bem interessante. Para a gente estar falando de coisa bem atual. Vocês sabem que a arquitetura desse texto das diretrizes é uma arquitetura familiar, ou seja, se pretende nesses anos de 2019 a 2023, ali está 2013 não, 2023, tornar a igreja mais família. Esse é o objetivo básico que está aqui por trás disso, está lá na formulação original do objetivo da evangelização, e a família retratada como uma casa que tem 4 pilares, e esses 4 pilares são a palavra, o pão, a caridade e a missão. São as 4 colunas dessa casa. Palavra, que é toda a iniciação bíblica, catequética, toda a catequese da igreja. Pão é a Eucaristia, são os sacramentos, é a vivência dos sacramentos de forma mais intensa nessa família. A caridade, que é toda a dimensão social, a dimensão caritativa da igreja. E por último, e não menos importante, porque ela engloba todas as outras, a missão, que é abrir as portas da casa para ela sair para fora, como pede o Papa Francisco, e deixar a porta aberta para quem chega, para não deixar de acolher ninguém. É essa casa, família da igreja que as diretrizes pedem. Olha bem. Vamos passar um pouquinho, que está lá nas atuais diretrizes. Olha, continua errado lá em cima. A família é o ponto de chegada para a nossa ação pastoral e o ponto de partida para a vida comunitária.
Vamos dar uma olhadinha, está aqui no texto das diretrizes, mas está lá para a gente ver. É ponto de chegada de toda a ação evangelizadora, a família. Veja o que pretendeu João Paulo II, o Papa Francisco, quando o Amoris Laetitia, ele queria que a família fosse o eixo fundamental de toda a evangelização. Pois é. Só que as diretrizes colocam como ponto de chegada da ação pastoral, mas também é ponto de partida para a comunidade mais ampla que é a igreja. Se vocês forem ver, por trás dessa frase está um outro documento que vocês devem conhecer bem, que é o documento 100, Comunidades de Comunidades. A comunidade pequena, familiar, é o ponto de chegada, da onde a gente vai puxar depois como ponto de partida para a vida comunitária mais ampla, para a família não se fechar. Interessante isso. Ir ao encontro das famílias em sua realidade concreta e não na família idealizada, na realidade concreta, onde existe sofrimento, onde existe conflito, onde existe separação, onde existe segunda união, onde existe... Eu não sei como é que o ECC trata essa questão que é delicada, de admitir ou não pessoas que estão em segunda união dentro do movimento. Não sei se tem determinações novas a respeito disso, mas em geral os movimentos tinham uma posição muito fechada quanto a isso. Agora não dá mais, tem que repensar. Se não repensou, vai repensar. Ir ao encontro das famílias na sua realidade concreta, com as luzes e sombras, com as contradições inerentes à condição humana e acolhê-las na comunidade eclesial. Essa há de ser a meta de toda a comunidade. Eu separei essas duas frasinhas, mas é um capítulo inteiro que nós temos aqui sobre a família, que vale a pena a gente dar uma olhada. Então, vamos olhar um pouquinho para trás agora e ver nesses 3 anos depois que saiu Amoris Laetitia, o que se discutiu aí, onde é que estão os pontos centrais para a gente conversar. Passados 3 anos desde a publicação da exortação apostólica, que passos demos para incorporar as atitudes pastorais requeridas pelo Santo Padre, o Papa Francisco, no exercício do seu magistério como pastor da Igreja Universal? Que passos nós demos? A pergunta é proposital, porque houve toda uma discussão prévia durante o sínodo, e às vezes chegava para a gente de uma forma assim, dava a impressão que estavam discutindo se a igreja ia aceitar casamento de homossexual, se ia dar comunhão para quem era recasado, se... Essas questões assim mais polêmicas é que apareciam mais. Quando saiu a discussão real que houve, bem mais ampla, bem mais abrangente, muita gente ficou decepcionada. Ué, a igreja não fez isso, não aceitou nada de novo, parece que ficou tudo igual. Não ficou tudo igual. Houve uma grande caminhada aí que a gente precisa conhecer. Vamos lá. Na ocasião houve muita repercussão na sociedade em geral, era o início do pontificado do Papa Francisco, vocês lembram ainda? Aquele sorriso largo dele, né? Depois ele teve que amargar muita tristeza já durante esses anos de pontificado. Mas no começo ele logo veio aqui para o Brasil, teve a Jornada Mundial da Juventude, parecia que a gente estava assim flutuando, um Papa que de repente falava a nossa língua não... O fato de ser argentino, para nós causa algum tipo de ruído aí, mas na verdade um latino-americano que participou de toda a discussão do documento de Aparecida, portanto alguém que fala a nossa língua em termos pastorais, em termos de fé, e que joga para o mundo inteiro aquilo que Aparecida discutiu. A nova evangelização passa para nós por Aparecida e a partir do Papa Francisco ela vai para o mundo inteiro. E o Papa Francisco deixou uma marca muito forte logo no início do
do seu pontificado, a sua primeira manifestação, que foi a Evangelii Gaudium, né? Depois do sínodo da nova evangelização. Vocês já estudaram esse documento? A Evangelii Gaudium? Já, né? Ou não? Não muito. Vai ter ainda futuramente. Evangelii Gaudium é fundamental, porque ali aconteceu a virada Francisco. O termo nova evangelização foi cunhado pelo Papa João Paulo II, antes ainda da virada do milênio. João Paulo falava da nova evangelização. É preciso uma nova evangelização. Mas ninguém sabia exatamente o que era isso ainda. Aí foi criado um dicastério. Dicastério é um organismo do Vaticano, uma espécie de ministério dentro de um país. Um grupo de cardeais, bispos, peritos, padres, leigos, para estudar essa questão da nova evangelização. Depois, o Bento XVI continuou essa conversa e deu à igreja um sínodo sobre a nova evangelização, exatamente, discutindo que caminhos devíamos entrar aí para a nova evangelização, porém de uma forma ainda muito europeia. Quando trocou do Bento XVI para Francisco, Francisco escreve a Evangelii Gaudium, que ele não deu o nome de exortação pós-sinodal, mas simplesmente de exortação apostólica, porque ele queria liberdade. Liberdade para quê? Para tomar todo o assunto da nova evangelização que foi discutido na Europa e jogar a compreensão latino-americana junto, do documento de Aparecida. Essa foi a jogada do Francisco, por isso é muito importante a Evangelii Gaudium no estudo da gente, para entender quem é Papa Francisco, quais são as suas linhas de pensamento, aonde ele quer chegar. E Amoris Laetitia está na mesma linha. Os grandes documentos que o Papa Francisco produziu, todos eles têm a sua marca, o seu modo de falar, o seu modo de pensar. É muito forte. Então, claro que isso causa muita discussão. Papa Francisco tem uma maneira de ser, e eu acho que vocês vão identificar isso que eu estou falando. Ele não fala para a igreja, ele fala da igreja para o mundo. Por isso ele tem uma grande repercussão nos meios de comunicação, talvez maior do que os papas anteriores. Ele não tem medo de discutir assunto nenhum, ele dá entrevista aberta, coisa que Bento XVI só fez com um jornalista que ele controlava exatamente o que o jornalista ia escrever, e saiu em livro. Nunca deu entrevista no avião, nem para jornal e revista, não. E João Paulo II menos ainda, e os papas anteriores nem eram dessa época de dar entrevista. Francisco não, qualquer assunto ele conversa, fala abertamente e fala com alma. Isso encanta o mundo, mas deixa certos ambientes de dentro da igreja muito inquietos, ou até mesmo contra. Então, a oposição que o Papa Francisco encontrou desde o início foi interna na igreja, não externa. Claro que tem também toda a tensão do mundo com relação à igreja, com a questão da pedofilia, com a questão que já vem de aí longos anos, e que também atingiu a igreja durante o período do Papa Francisco. Mas não é essa a questão principal. Essa é uma questão séria, sem dúvida nenhuma, que deve ser enfrentada, e o Papa Francisco tem enfrentado com muita coragem, mas a questão principal é a seguinte: uma igreja que defende o pobre, que defende o migrante, que bota o dedo na ferida lá onde aqueles migrantes estão morrendo lá no mar Mediterrâneo para não entrar no bem-estar da Europa, esse Papa é perigoso. Esse causa incômodo,
é melhor que a gente o ataque, não nesse ponto, mas através da pedofilia, através de outras, ou usando os grupos internos da igreja, que são massa de manobra de outras forças que querem destruir a igreja. Isso que é triste, porque é gente de colarinho branco, desse tipo nosso, meu aqui, que serve de massa de manobra para essas forças muito maiores que são destrutivas para a igreja. Está claro isso? Acho que não precisa aprofundar muito. Mas Papa Francisco tem sofrido isso barbaramente. Tá? A escolha do tema família, o ano inteiro de catequeses do Papa, ele cada quarta-feira, o Papa tem esse costume de quarta-feira sempre fazer uma catequese, e são catequeses prolongadas, porque elas ficam no mesmo tema uma série de semanas, sempre sobre a família, durante o ano de 2013. Em outubro de 2014, o primeiro sínodo, que foi extraordinário, ele não quis fazer um só, fez dois, o sínodo extraordinário de levantamento de questões, depois o sínodo ordinário, que foi para enfrentar as questões levantadas, e por último, 2016, abril, a exortação pós-sinodal. É fruto, portanto, de um estudo muito aprofundado. Não é qualquer coisa. E como exortação pós-sinodal, é de fato magistério da igreja. Por que eu estou insistindo nisso? Grupos de dentro da igreja começaram a questionar: não, isso aqui não é documento magistério da igreja, isso aqui é a opinião do Papa, a opinião pessoal dele. Isso não vale como documento para nós, principalmente por causa daqueles medos de abrir os sacramentos sem critério para todo lado. Tá? Essas polêmicas levaram, então, muitos grupos a questionarem isso. Existem grupos que dizem até hoje que a sede de Pedro está vacante, que o Papa Francisco é um impostor, um herege. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. São pequenos grupos, porém, que têm uma facilidade muito grande de entrar pelos meios de comunicação através dos interesses que estão por trás dessas questões. Vamos lá. Amoris Laetitia deve ser acolhida, sim, como fruto do exercício autêntico do magistério petrino. Ponto. Como o Papa Paulo VI quis desde o início, palavra oficial da Igreja. E por isso, de agora em diante, essa exortação deve ser ponto de referência, ponto de partida para qualquer abordagem de questões relativas ao matrimônio cristão. Amoris Laetitia modifica aquilo que a tradição da igreja dizia, entrando com verdades novas? Não. O próprio Papa fala bem no início aqui, na introdução, ele diz: olha, não esperem que o documento traga normativas novas, modificação no direito canônico, novos conceitos. Não. É uma retomada de tudo aquilo que a igreja sempre deu importância para a família, porém com novas nuances. Principalmente, engraçado isso, quando nós estávamos para receber esse documento, Papa Francisco inovou numa coisa. Ele mandou uma carta para todos os bispos, dizendo que ia ser publicada uma exortação sobre a família, e pedindo que a gente relesse alguns documentos, de modo especial, do Vaticano II, o trecho da Lumen Gentium que fala sobre a família. De modo especial, um documento de Paulo VI chamado, vocês vão se lembrar dele, que falava do controle da natalidade. Lembram aquele texto a exortação
do Papa Paulo VI sobre o controle da natalidade, que foi mal recebido no mundo inteiro, porque justamente quando começava toda a revolução sexual, a Humanae Vitae do Papa Paulo VI jogava uma água fria em cima, dizendo: não, a norma da igreja é outra. Humanae Vitae. Ele pediu que a gente revisse os conceitos da Humanae Vitae. Depois ainda a Familiares Consórcio do Papa João Paulo II e ainda do Bento XVI, Deus Caritas Est, sobre o amor. Por que ele queria que a gente relesse? Porque esse documento iria estar na sequência de todos esses. E de fato está. Não é que ele muda conceitos básicos. O que ele muda afinal? Amoris Laetitia muda a forma pastoral de tratar a família. De que jeito? Vamos ver. Essas discussões podem causar um certo tipo de distorção na compreensão deste rico documento. O próprio Papa diz que a gente precisa fazer uma leitura serena da Amoris Laetitia. Não leiam tudo de uma vez, vão lendo devagar, para que esses conceitos possam ir chegando cada um no seu lugar. Não aconselho uma leitura global e apressada do documento. Vamos lá. Como repetidamente tem apontado o Papa, algumas pessoas podem não entender que o eixo fundamental do Evangelho é a misericórdia. E o eixo fundamental da Amoris Laetitia é a misericórdia. Quando se quer botar muita lei e tratar friamente pessoas humanas com as suas situações humanas, faz falta a noção de misericórdia. E é isso que está por trás da Amoris Laetitia, que às vezes cria uma distorção aí. Mas se a norma canônica é assim, alguém está diferente, então está irregular. Está irregular. Então está excluído da igreja. Não está excluído da igreja pelo fato de estar irregular. Não há contradição entre a justiça e a misericórdia. Aliás, a misericórdia é o coroamento da justiça. Temos misericórdia demais na Amoris Laetitia? Vamos ver. Será que esse documento é um convite para a gente aceitar todas as situações como se fossem corretas? Não. É um convite à ausência total de critérios? Como garantir a comunhão entre as nossas igrejas particulares num clima de maior liberdade de discernimento, indo aos casos concretos sem perder a visão do todo? Me lembro que quando saiu o documento, houve uma sessão reservada dos bispos lá em Aparecida. A gente faz as sessões reservadas no subsolo da Basílica. Ali não tem janela para sair para fora a conversa, então é uma hora que a gente conversa abertamente sobre questões que a gente não quer que saia para a mídia e tudo mais. Então, foi lá no microfone, aliás, um cardeal chegou lá e falou: gente, isso aqui é um perigo, porque abre os critérios para julgamento dos casos, sobretudo casos de segunda união e coisas assim, né? Abre de tal maneira que cada diocese vai fazer diferente uma da outra, vai perder a unidade da igreja. Aí na fila, né? Porque faz aquela fila na fila, um outro cardeal chegou e falou assim: olha, realmente existe um perigo muito grande, mas se o Papa não quis fechar essas questões, nós temos o direito de fechar? Nós devemos fechar? Então nós vamos procurar um outro caminho para preservar a comunhão entre as nossas igrejas e a liberdade de discernimento, que são duas coisas às vezes contrárias. Muito mais fácil é normatizar do que viver em comunhão, considerando a diversidade dos fatos. Não corremos o risco de reduzir o documento apenas à questão de viabilizar ou não os sacramentos para aqueles que se encontram em situações irregulares? Se depender da mídia,
eles vão nesses pontos e esquecem o restante da pastoral familiar, do lidar com a família, com a realidade da família. Seria essa verdadeiramente a chave de leitura para Amores Letícia? São interrogações para a gente pensar enquanto a gente lê. Se faz necessária uma reflexão serena, objetiva, que sirva como instrumental para a reflexão de todas as comunidades eclesiais e grupos de evangelização. Ou seja, nós precisamos formar uma geração nova de agentes de pastoral e não só, também de padres e bispos. Esse assunto é tão novo para todos nós, a abordagem pastoral que ele faz é tão nova que muitos dos nossos padres e mesmo os bispos não foram preparados para isso. Desde os seus estudos teológicos, canônicos, pastorais, não estão preparados para isso. Temos que ir mais fundo ainda, ir lá nos seminaristas que estão entrando no seminário, ver a realidade pastoral que eles veem, ver a realidade familiar que eles trazem e tentar o máximo possível conduzi-los a uma vida familiar, uma compreensão da família que não seja marcada pela grande distorção que trazem do seu meio familiar. Hoje nós temos todos os seminaristas fazendo acompanhamento psicológico individual. E como isso é importante, como tem feito bem, não é verdade, Tiago? Tiago saiu agora do seminário, está diácono, ainda não foi nem ordenado, mas ele viu como a gente transformou toda a formação dos seminaristas e muitas vezes a gente entra nesse aspecto da família, pensando nos futuros padres. Vocês estão preparando, quem sabe, os agentes da pastoral familiar, do movimento, aqueles que vão ser os palestristas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, o movimento é lento, é amplo e a gente tem que estar consciente de que para que lado a gente está andando. Vamos lá. Ponto de partida do Papa Francisco. A família é um dom, não é um problema. A família é uma realidade positiva. A família é... Eu? Não quero sentar. Eu não consigo falar sentado. A família é um dom precioso de Deus. Porém, né, vamos ver, muito se fala da crise da família. O Papa Francisco fez uma opção interpretativa importante, que também deve servir como norteamento para a análise do tema. Enxergar a família positivamente, como um dom, uma esperança para o futuro da humanidade. Porém, vamos lá? A família, que é um dom, não é um modelo idealizado e etéreo. Na cabeça do Papa Francisco e da Amores Letícia, não tem um modelo desencarnado. A família de que ele está falando aqui é a família que está aí, na nossa frente, na qual nos defrontamos diariamente. Ela é um dom de Deus e a igreja tem que estar continuamente presente dentro dessa realidade. Que realidade é essa? Exatamente essa opção pastoral que Francisco faz é que pode causar um certo constrangimento para a gente. Ele diz, todo amor é uma imagem de Deus. Deus está presente no vínculo de amor. Se vocês olharem aqui o capítulo que fala sobre a espiritualidade familiar, vai dizer, a família é um retrato da Trindade. O que é a essência de Deus? Deus é amor. Deus é relação. Deus é exatamente aquilo que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, se Ele é essencialmente relação, nós que somos imagem e semelhança de Deus, somos na medida em que nós nos relacionamos com amor. Então, todo amor é espelho de Deus. Todo.
Ah, mas tem certos amores aí que são irregulares, que são errados, que são desviados, que são não sei o quê, que são conflitivos. Tem. Mas se existe amor, a imagem de Deus está ali. Quando eu vou me aproximar de uma pessoa que vem pedir um conselho na paróquia, ou que vem para o movimento, que traz a sua realidade familiar, de que modo eu olho? Serve ou não serve para o movimento? Ou eu vejo que existe amor ali, existe Deus, eu preciso me ajoelhar, falando em termos simbólicos, me ajoelhar diante do Deus presente ali, que pode ser um Deus ferido, como Cristo na cruz, que pode ser um Deus machucado, mas é Deus. É esse o respeito que o Papa Francisco tem com toda e qualquer espécie de amor. Isso causa incômodo, porque a gente gostaria de dizer, não, mas esse não. Esse não serve para nós, tá? Nas últimas décadas, o discurso da Igreja sobre a família tem sido frequente, insistente, preocupado. Francisco ajusta esse discurso, como quem afina um instrumento musical. É assim que a gente tem que entender. É com essa precisão que o Papa Francisco escreve. Quem lê um documento do Papa Francisco, vocês já leram a Laudato Si anteriormente, né? Quando pegarem Evangelii Gaudium, vocês vão ver. Dá a impressão, depois que Bento XVI mostrou toda a sua intelectualidade, falava assim de um jeito, ele tinha 10 doutorados, o Bento XVI, né? Então era um cara assim que em termos de clareza conceitual, era fantástico. Chega um Francisco, né, com aquele sorriso de gavetão, e parece que ele é burrinho, que ele não tem estudo, que ele não tem... Ele tem clareza, sim, conceitual. Como bom jesuíta, ele afinou esse discurso durante toda a formação dele, e todo o trajeto pastoral que ele fez. Ele não faz um discurso linear, assim como um professor que diz A mais B mais C, então a conclusão D. Ele não faz isso. O texto da Amoris Laetitia e dos outros documentos de Francisco é um texto circular, assim, ele vai e volta. Ele vai abrindo o leque da questão e volta de novo no essencial. Mas você lendo, prende a gente assim na leitura como se fosse um livro de ficção, porque ele vai ampliando aquilo que a gente já tratou, mas com novos detalhes e com uma precisão de conceitos muito correta. Tanto é que vocês pegam, por exemplo, a Laudato Si, uma encíclica que saiu na lata do pessoal que estava reunido em Paris, na cúpula da ecologia, né? Não houve uma crítica, nem por parte dos governos, nem por parte dos cientistas, nem por parte dos grupos ecológicos, questionando a Laudato Si. Ela é muito bem centrada e fundamentada. Mesma coisa isso aqui. Em termos de ética, em termos de direito canônico, em termos de pastoral, ela é afinadíssima. E é isso que ele faz, ele afina o nosso discurso sobre a família. Poderíamos permanecer num discurso talvez imaterial, falando da família ideal, grandiloquente, sobre mas nesse caso a igreja perde a sua capacidade evangelizadora. Temos que tomar como interlocutoras as famílias reais, por mais acidentadas que sejam. Esse é o nosso mundo, o nosso âmbito. Eu já falei para diversos públicos, para padres, para pastoral familiar, que tem gente de todos os movimentos, e também já falei para alguns movimentos especificamente. Eu não quero ser descortês na casa de vocês, mas
eu devo dizer que nos movimentos é que eu encontrei mais dificuldade de fazer essa abertura do leque que o Papa Francisco faz. Porque é próprio do movimento preservar a sua identidade. E essa identidade foi construída há quantos anos no ICC? Há uns 50 anos. Né? Então, de repente, quando arranha essa identidade, eu sei, eu recebo carta lá de Brasília, agora vocês viram, não mexam nas coisas do ICC, tem que ser igualzinho, porque tem uma identidade a ser preservada, e é bom, porém, é um movimento da igreja ou não é da igreja? Se for da igreja, tem que se medir com essa questão, sinto muito, e nas diversas instâncias, não só lá no grupo lá da paróquia, mas também na coordenação diocesana e no movimento como todo. Vamos lá. Papa Francisco, para Francisco, a família real e concreta é o lugar da manifestação de Deus. A sua afirmação é categórica. A presença do Senhor habita na família real e concreta, com os seus sofrimentos, lutas, alegrias e propósitos diários, dentro da Amoris Laetitia 315. O realismo do Papa Francisco, né? Olha bem, é salutar prestar atenção à realidade concreta, porque os pedidos e apelos do Espírito ressoam também nos acontecimentos da história. Nosso Deus é um Deus que se manifesta na história. Isso não é de hoje, não é agora do Papa Francisco. A nossa Bíblia é muito realista. Ela começa com a criação do homem, da mulher, bonito, né? Logo depois tem uma desobediência. Logo depois tem um homicídio. Logo depois começa na história da humanidade já os diversos casos aí. Pode botar o Davi com a mulher do soldado dele, que ele rouba e trai. Pode colocar quantos profetas que vão xingar de vez em quando o rei, a família real, por causa dos desmandos da corte, né? O João Batista vai morrer porque ele vai acusar o Herodes de ter casado com a cunhada e que ele não devia fazer isso, por isso ele vai ser decapitado pela raiva da cunhada, e assim por diante. A Bíblia é muito realista. Por que nós precisamos muitas vezes criar um ambiente segregado onde as pessoas sejam perfeitas? Essa segregação é típica do fariseu. A palavra farisaios significa segregado. Então eles se achavam os bons e desprezavam os que não entravam dentro dessa medida que a medida que eles tinham a partir da lei. Papa Francisco diz, olha, a lei é importante sim, mas ele segue aquilo que Jesus diz, a lei é feita para a gente, não a gente para cumprir a lei. Vamos lá. Realista na autocrítica, Papa Francisco, ele diz, olha, nós devemos ser humildes e reconhecer que às vezes a nossa maneira de apresentar as nossas convicções cristãs, a forma como tratamos as pessoas, ajudaram a provocar aquilo que lamentamos, pelo que nos convém uma salutar reação de autocrítica. Ele diz isso sobretudo num contexto em que ele diz, os jovens não querem o casamento. Muitos jovens preferem ir vivendo assim, né? Às vezes às custas dos pais, às vezes eles se tornam provedores dos pais e faz os pais empregados deles, mas não querem constituir uma família porque, não, família não serve, né? Ou muitos na juventude dizem, não, eu vou aproveitar a vida, de qualquer jeito, não vou, né? Essa realidade em que os jovens muitas vezes não querem a família, diz ele, brotou exatamente da nossa maneira idealizada de pensar a família. Então ela fica um modelo tão inatingível que os jovens não têm vontade de entrar por aí. O realismo de Francisco não é um realismo sociológico, estatístico. Tantos estão separados, então nós temos que atender a eles porque estatisticamente é um número grande. Não é um realismo sociológico,
mas pastoral. São pessoas. Por trás de cada uma desses casos, existe uma pessoa com uma história, com uma importância pessoal. O realismo dele está impregnado da visão de que Deus está aí se revelando exatamente, e exatamente essa positividade realista nos confronta. A família é uma coisa boa, apesar de tudo. Leva-nos àquilo que ele chama de uma pastoral positiva, acolhedora, que torna possível um aprofundamento gradual das exigências do Evangelho. No entanto, muitas vezes agimos na defensiva, gastamos muitas energias pastorais multiplicando ataques ao mundo decadente, com pouca capacidade de propor e indicar caminhos de felicidade. Isso é típico, os nossos documentos, e esse aqui também faz uma análise assim da cultura atual, com todas as suas dificuldades, mas a gente fica gastando munição em atacar o mundo, em vez de propor caminhos concretamente para aqueles que estão começando a vida familiar, no caso da juventude. Eu acredito que o movimento, em muitos lugares, é responsável pela preparação dos novos casais para o casamento. Eu acredito que muitos participam nas pastorais paroquiais de cuidado da vida familiar e também dos chamados casos especiais, que a gente chama de irregulares, ou sei lá que nome a gente queira dar. A positividade realista de Francisco é a provocação mais pungente para a necessária conversão pastoral proposta pela Amoris Laetitia. A palavra conversão pastoral surgiu no documento de Aparecida. E muita gente não sabia bem o que era isso. Conversão pastoral, porque durante séculos a igreja falou da conversão pessoal, a necessidade de uma conversão do pecado para a virtude, do pecado para a graça. Conversão pastoral é mais ou menos o quê? É uma mudança de postura. Essa mudança de postura pastoral que o Papa Francisco coloca na Evangelii Gaudium, vem de Aparecida, é uma visão de que a igreja não deve condenar, nem recusar os sacramentos, nem excluir ninguém. Ninguém. Agora depois vem as situações concretas. Até onde cada um pode chegar. Mas excluir da igreja ninguém. Excluir da salvação só Deus pode fazer, eu não posso. Não é? Conversão pastoral é uma mudança de postura de uma igreja que antes esteve sempre à espera de que as pessoas viessem até ela, e hoje ela tem que sair atrás, ela tem que ir à procura. Conversão pastoral, na visão de Francisco, é deixar de lado as estruturas que não evangelizam, que não são missionárias, e trocar por outras que são missionárias. Ficar só cultivando nós mesmos aqui, olhando um para a cara do outro, por mais que seja bonito, né, um grupo de casais e que todos são amigos, de longa data, e refletem sobre o Evangelho, mas entre eles mesmo, e cuidam de evangelizar os filhos, mas fechado dentro de si mesmo, não é postura de conversão pastoral. Conversão pastoral é abrir o círculo e ir em busca da ovelha perdida. Não esperar que ela venha quando ela tiver vontade. Nós vamos dar um salto agora, deixa eu ir um pouco para frente, mas enquanto isso, eu pergunto a vocês, para dar uma quebrada, tem alguma pergunta, alguma afirmação, alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Algum assunto que leve para outro lado? Às vezes eu estou falando coisas que vocês já trataram e que talvez tenha outras coisas que têm mais interesse. Não, acho que você está mexendo no coração desses... Está chegando? Eu acho. Alguma questão, alguma pergunta, alguma ajuda para entender melhor? Oi. Você não acha que a pastoral familiar ela é um bom complemento para esse
O ECC é um complemento da pastoral familiar? Como é que é essa relação? É bom, é interessante sim a gente conversar pelo seguinte: primeiro a gente tem que entender o que é movimento e o que é pastoral. São duas coisas diferentes, essencialmente diferentes, embora dentro da mesma igreja, embora tenha cara parecida. É um grupo dentro da igreja. Você tem paróquias que tem aquela plaquinha aqui: nós temos pastoral do batismo, pastoral do dízimo, catequese, liturgia, tem a apostolado da oração, Legião de Maria, tem o ECC, tem a renovação carismática. E o que é pastoral aí, o que é movimento? Está tudo misturado. Tem que ter uma compreensãozinha clara disso. Pastoral diz respeito ao modo como a igreja evangeliza, no seu todo. A igreja é regida pelo bom pastor, Jesus Cristo, é daí que vem o nome pastoral, e tudo o que ela faz para, como bom pastor, alimentar os fiéis, proteger, ensinar, tudo isso são pastorais. As pastorais, elas fazem isso. O Papa Francisco, quando define a palavra pastoral, ele faz assim com a mão, diz: olha, pastoral é a atitude da mãe, igreja, que cuida do seu filho. Ela cuida como? Ela está presente, ela dá calor, carinho, ela alimenta, ela veste, ela corrige, ela cuida. Isso é pastoral. O que é movimento? Movimento é um grupo ligado por uma espiritualidade própria, que se torna uma escola de evangelização, uma escola de vida cristã, para que essas pessoas possam servir a igreja, nas suas pastorais, naturalmente. Então, o movimento, ele existe ordenado para a ação evangelizadora da igreja. E não o contrário, a igreja existe para oferecer uma sala para o movimento, um padre para ser o assistente do movimento, os sacramentos que esse movimento precisa, para que o movimento seja... Não. Quando acontece isso é um pouco frequente nos movimentos, o movimento se torna uma igrejinha pequena dentro da igreja grande. Ah, mas é comunidade de comunidades, não é isso? Não, definitivamente não. Porque quando a gente acentua, quando o movimento se fecha e traz da igreja aquilo que ele precisa para ser movimento, é mais ou menos como... Vocês são escolados há muitos anos no movimento, mas sabe quando as pessoas se sentem muito mais membro do movimento do que da igreja? Aí distorceu a questão. Quer dizer, o movimento, ele é uma escola de espiritualidade, de convivência, de tudo mais, em ordem a oferecer para a igreja as pessoas preparadas para a vida pastoral. Tá? Falando em termos de família, o ECC é um movimento, ele tem a sua espiritualidade, é bom que tenha as suas reuniões próprias, a sua sala própria, o seu armário fechado lá com as coisas na paróquia. Perfeito, não tem nada contra. Mas com que finalidade? Para que ele possa agregar pessoas, porque os movimentos têm essa vantagem, eles agregam quadros novos para a igreja. Eles chamam gente que não participa para participar. Eles fazem um processo de iniciação à vida cristã para gente que talvez nunca iria para a igreja se não tivesse o movimento. Só que falta muitas vezes dar esse passo de entregar essas pessoas para a igreja, para que ela possa evangelizar através dessas pessoas bem informadas. Então, o que eu acho que seria o normal nessa relação movimentos e pastorais? A paróquia é o centro onde gravitam todas as atividades evangelizadoras. Ela tem essa missão de ser aglutinadora dos diversos movimentos.
cada um com a sua variedade. Imaginem vocês, então, em termos de família, se o ECC tem toda uma formação própria, pessoal, identificada, tem camiseta própria, porém, nas ações paroquiais de evangelização, soma com os outros movimentos, vai fazer missão junto com a Renovação Carismática, vai junto com a Legião de Maria, não sei para onde, bota a camisa da pastoral por cima da camisa do movimento, e agora nós somos pastoral, tá? Nem sempre é fácil, porque a gente vive, sabe, sempre no limite do tempo, mas eu não tenho condição de fazer as coisas que o movimento me pede, e ainda por cima da catequese. Tem gente que faz isso. Nas paróquias tem muitos que pertencem aos movimentos, e estão na catequese, são ministros, são pessoas que estão lá na formação de batismo, de casamento. Você percebe o espírito de igrejinha quando o ECC chega para o padre e diz assim: padre, o senhor está precisando de gente para o curso de noivos, né? Se o senhor quiser, nós podemos ajudar. Ah, que bom, nós temos aqui diversas pessoas que já fazem, né? que são da renovação, que são do apostolado da oração. Vocês vêm ajudar? Não, padre, faz o seguinte, dispensa eles, nós vamos com a equipe inteira, nós fazemos. Coisa que eu já vi por aí, né? Sei que vocês talvez não percebam muito, mas... A minha concepção é ser um movimento, é um serviço. É um serviço, é uma outra maneira de fazer, desde que o serviço seja eclesial e não o serviço para o próprio movimento, tá? Porque tem duas maneiras de entender. Por isso que existem as etapas do ECC. Despertar, engajamento e ação social. Perfeito do ponto de vista formal. Agora, eu já tive fazendo palestra com o pessoal da terceira etapa. Então vamos falar, gente, da pastoral social? Quem que já está se voltando para isso? Quem está disposto a assumir? Aí a coisa para, encrenca. Eu digo isso não como uma acusação, mas para dizer que é difícil mesmo, sabe? A gente dar esse passo é difícil, mas precisa ser feito, é um serviço, tá? Eu vou falar daqui a pouco, já adiantando um pouco a conversa aqui, as duas propostas maiores que a Amores Letícia faz, tá? É na linha do serviço, né? de núcleos de serviço, de apoio à família, tá? Onde o ECC pode participar junto com outras pessoas, tá? A gente está encaminhando na diocese para ter algumas regiões, alguns pontos, onde, por exemplo, o pessoal se especializa na área de atendimento de conflitos, ou de educação de filhos, ou de síndrome pós-aborto, ou com psicólogo, com professores, com assistentes sociais, que formem núcleos de serviço à família. O ECC pode ajudar nesses núcleos e ser gente de serviço, claro que pode, mas eu não acredito que tenha essa dimensão eclesial quando presta um serviço. Sim, é um serviço que só nós fazemos e fazemos porque é a nossa cara, o movimento que está lá e não outra coisa. A gente tem que cuidar muito para não ser igrejinha, mas para ser parte da grande comunidade da igreja, oferecendo gente para isso. Nós fizemos um encontro em Cascavel, ainda dentro dessa questão, um encontro em Cascavel, que foram convidados os responsáveis dos movimentos e o pessoal da pastoral familiar, para eles o que era a questão que ia ser tratado lá, porque era um assunto espinhoso. E foi justamente esse: até que ponto os movimentos estão a serviço da igreja ou se servem da igreja a serviço das suas metas, dos seus objetivos. E a discussão foi bem acalorada. Graças a Deus houve um amadurecimento fantástico e eu acho que a diocese inteira conseguiu dar passos nesse sentido de fazer uma ação evangelizadora, contando com todas as forças da igreja. Não sei nesse ponto se tem mais alguma questão que vocês gostariam de... Eu queria já partir para uma questão
que é bastante complicada, mas ao mesmo tempo importante na Amores Letícia. Oi? Eu vou te dizer qual é o número que está. Aqui eu anotei na minha folha para pular. 48, o slide 48 em diante. 48. Aí. A Amores Letícia usa umas palavrinhas-chaves que traduzem essa ação pastoral junto da família, com todo o realismo, e que é importante a gente entender esse conceito que é central dentro da Amores Letícia. Ela fala em acolher as pessoas do jeito que são, nós já falamos sobre isso, a família é essa, a realidade está aí. Acolher, acompanhar, discernir e integrar. São 4 palavrinhas que ocorrem sobretudo no 8º capítulo da Amores Letícia. Porém, se a gente vê bem, o Papa já se referiu a elas antes. Nesse jeito dele escrever, ele já falou do acompanhamento, ele já falou da acolhida, ele já falou do discernimento, mas no 8º capítulo a coisa é tratada assim de uma forma bem direta e bem crua. O que significa acolher? A primeira atitude pastoral que nos cabe diante daqueles que estão à margem da vida eclesial é o acolhimento. Trata-se de uma abertura verdadeira para todos, irrestrita, com o desejo sincero e generoso de aproximar cada pessoa com a sua realidade concreta das fontes da divina misericórdia. Notem que o capítulo 8º é aquele que fala justamente das famílias que vivem em situação irregular, ou segundo casamento, ou vivem, por exemplo, só a mãe e as crianças, ou a gente vê às vezes, trabalhando com as crianças na catequese, na juventude, aqueles que foram criados pela avó, né? Ou pais ausentes. São situações as mais diversas que levam as pessoas a se aproximarem da igreja, e sobretudo essa questão do segundo casamento. Quantas vezes eu ouvi, na minha curta história de 40 anos de padre, as pessoas dizerem, não, quem é casado, quem está em segundo casamento está em pecado, ou é adúltero. As pessoas que estão nessa condição e encontram pessoas assim dentro da igreja, vão embora e não voltam mais, né? É preciso, ou no caso dos homossexuais, né? A questão da ideologia de gênero hoje é tão complicada. Nós fizemos um livrinho da Comissão Vida e Família falando sobre a questão de gênero. São situações que estão ali no 8º capítulo, e a primeira palavra-chave é: a igreja deve ser acolhedora, deve acolher a todos. Se o movimento tem as suas regras, e é necessário que tenha, tá? Enquanto igreja eu não preciso ficar preso a essas regras. Eu posso ser acolhedor, eu posso aproximar da igreja as pessoas, e na medida em que o movimento também fizer a sua conversão pastoral, também fazer caber dentro dele essa realidade da família, que é família também, que é de cristãos batizados que querem viver a vida familiar e podem se aproveitar da escola do movimento. Na perspectiva do Papa Francisco, porém, ser acolhedor assume feições verdadeiramente ativas. Não basta a atitude passiva de esperar que as pessoas venham, um sorriso, abrir as portas. É necessário ir ao encontro de quem está longe, a fim de trazer para a vida da igreja. De fato, ninguém está excluído da oferta gratuita do amor de Deus. Vocês devem estar acompanhando o movimento que a igreja tem feito no sentido missionário, de sair de casa em casa, de sair os cristãos se organizarem assim em grupos, por áreas, e visitar as casas, levar a palavra de Deus, a bênção, se encontra de tudo.
Você encontra pessoas evangélicas que recebem com alegria. O que mais choca as pessoas é isso. Nossa, nós chegamos na casa do evangélico e ele aceitou que a gente fosse lá. A gente está cansado de bater a porta na cara deles, né? E eles abrem a porta assim, com toda alegria. Ou então pessoas que dizem assim, nossa, nunca veio ninguém da igreja católica aqui em casa. Que bom que vocês estão começando a fazer isso. E ali se encontram os casos de separação, de filhos que são fora dos eixos, de pessoas que são enfermas ou deficientes, que estão mal atendidas. Ali se encontram homossexuais e outras realidades desse tipo que a gente tem que conviver com isso e rezar com eles e acolhê-los, né? Estão batendo na porta da igreja às vezes para batizar um filho e tem um filho adotado, mas é um casal de 2 homens ou de 2 mulheres, em geral mulheres, e a gente não sabe nem como fazer no registro lá, colocar, e agora tem pai e mãe aqui, que a gente coloca o quê? Na certidão de adoção tem lá 2 mães, e agora? Aí o padre liga para o bispo e diz, o que eu faço aqui, pai? E a gente tem que orientar como fazer, porque a igreja tem a sua posição, não é que vale tudo, porém tem que acolher, tem que batizar, eles têm direito ao batismo, né? Acolher, então, exige que a gente tenha esse coração largo para perceber que a oferta gratuita do amor de Deus é mais importante. A segunda questão, o segundo ponto, fala. O que nós temos notado na nossa igreja é que ela tem transferido essa responsabilidade para os paroquianos. Para os leigos. Sem dar o exemplo e sem Peraí, deixa eu tentar entender. A igreja tem falado para os leigos que eles devem acolher a todas as pessoas e a hierarquia não acolhe. O que acham? É uma observação interessante. Aliás, eu queria até aqui um complemento isso agora, que eu estava aqui também pensando. A sua opinião que você está falando aqui para a gente, isso tudo, né, que você está falando, é consenso entre os bispos? Ou isso a gente vai encontrar diferentes em cada um? Olha como vocês colocam as questões assim, são sérias, vejam. Eu estou falando aqui a partir do documento, é aquilo que o Papa disse, certo? Eu não posso falar para vocês a minha opinião pessoal, a não ser que eu avise, nesse caso aqui, a opinião pessoal minha, eu discordo do Papa, tá? Eu não falaria isso jamais, eu acredito que um outro bispo também não fala, mas às vezes acontece pelo seu modo de pensar que tem diferença, sim senhora, existem diferenças. Por quê? Porque esses assuntos são muito novos dentro da mudança cultural que acontece no mundo, porém as normas da igreja são muito claras e elas permanecem normas da igreja e devem permanecer, porque senão a igreja fica como se fosse um corpo sem esqueleto, um amontoado de carne, né? Então, existem normas, mas existem também maneiras de você tratar as pessoas que às vezes não estão dentro da norma, né? As normas precisam ser respeitadas, e com isso eu queria responder também a outra questão que é fundamental. Portanto, existe uma mudança na cultura que traz uma porção de coisas novas. E a hierarquia é feita de pessoas que tiveram formações em épocas diferentes, em culturas diferentes, né? Então essas diferenças existem. Nós precisamos afinar nossa linguagem mais. Por isso também eu acho que um documento desse, ele tem um arco bem amplo de vigência, para que a gente, quem sabe daqui a 20 anos, quem sabe daqui a 50 anos, com as novas gerações, a gente entenda isso que aconteceu aí. Tá? É preciso a gente ter um ponto de partida. O ponto de partida é o Evangelho.
E dentro desse ponto de partida está a palavra do magistério da igreja. Isso nós temos como comum. Agora, a maneira de interpretar pode ser diferente. Só voltando à questão lá primeiro, por que não sei, você está se referindo a algum caso concreto, tipo assim, nós temos que acolher homossexuais, não sei o que e tal, mas no seminário não acolhe. Para ser padre não serve, manda embora se alguém for, né? Veja, a norma da igreja tem que ser respeitada. De qualquer maneira, você vai acolher aquela pessoa que traz a criança para ser batizada, porque tem direito ao batismo. Você vai acolher as pessoas, também a hierarquia tem que acolher, quando existem situações em que transparece esse tipo de coisa, porém, dentro das normas. Que vale tanto para o leigo quanto para o padre, o direito canônico é para todos. Então, a gente teria que ver algum caso específico para a gente ver se de fato o exemplo vem de cima ou não. Do Papa Francisco, eu acredito que vem um exemplo muito claro, muito aberto. Talvez nós ainda não tenhamos o molejo necessário para entender certas questões que ele coloca, mas que eu acho que ele coloca de maneira correta e que nós temos que correr atrás. Porque ele tem, pela graça de Estado dele, uma visão da igreja no seu todo que eu não tenho. Tá? E por isso ele foi escolhido pelo Espírito Santo para a função que ele tem. Então eu acho que a posição dele é muito, muito clara e é hierarquia. Fala. É que ficou a frase do Papa que diz: nem sempre é lei pela lei, mas é a lei do amor. Tá. É aquilo que apareceu uma expressãozinha antes ali, que era um falso conflito entre a misericórdia e a justiça, tá? Não é a lei pela lei, mas é o amor. A lei precisa ser levada a sério. Jesus levava a sério a lei. Porém, o amor é o cumprimento mais elevado da lei. A lei, ela não pode ser tratada de maneira fria. Imagine eu, padre, chega um casal para batizar a criança e esse pessoal não é casado, os dois não são casados. Existem duas maneiras de eu desprezar eles. Uma delas é dizer: não pode, eu não atendo vocês. A outra maneira de desprezar é dizer: pode sim, aqui pode tudo. Despreza da mesma maneira. Qual que é a única maneira de levar a sério? Vamos conversar? Olha, isso vocês vivem na família de vocês, isso está faltando. Quem sabe vocês possam entender a importância disso, fazer um caminho de preparação para fazer um batizado depois com mais consciência. Aí eu estou falando direto com a pessoa, tá? Isso em cada situação. Não é a lei pela lei, é a lei com a lei mais importante, que é o amor. Vamos adiante um pouquinho? Não basta esperar ou procurar a pessoa, é necessário acompanhá-la. Essa é a atitude fundamental que determina bem o perfil pastoral apresentado pelo documento Amoris Laetitia. Acompanhar. Como é difícil. Quando nós lemos o texto, nós, padres, bispos, diz: o Papa está pedindo que a gente acompanhe um por um. Eu não tenho condição de fazer isso, gente. O meu dia começa às 6 da manhã, termina à meia-noite, arrebentado, cansado. Não, eu não tenho condição de estar lá disponível para as pessoas que precisam. Mas não se trata, a igreja fazer esse acompanhamento, não se trata só o padre fazer. Leigos, bem informados, vão estar junto, acompanhando, caso por caso. Quantas das nossas comunidades já fazem um trabalho de preparação para o batismo na casa da pessoa, ou a preparação para o casamento, ou a catequese de adultos. Olha, está vindo muita gente para a catequese de adultos. Eu não sei como é que é na experiência de vocês. Eu fiquei abismado de ver aí em Osasco. Para mim era uma coisa nova, porque eu fiquei 7 anos no Sul. Olha a minha trajetória, que me deu uma visão equivocada.
Eu comecei aqui na Santo Antônio do Pari, centro de cidade. Não é bem centro, mas é um centro expandido ali. Eu trabalhava com um grupo de jovens. Eu via os casais do ECC, o Vicente está aí nessa época, a Suza, os casais que vinham para o movimento, para a igreja, diziam: nossos filhos não querem saber de igreja, não acompanham a gente, os jovens fogem da igreja. As crianças na catequese, meu Deus do céu, nós tínhamos 300 crianças lá no Pari. As crianças eram uns espoletas que depois de certo tempo na catequese, elas queriam fazer logo a primeira comunhão e ir embora, né? Dali eu fui para o sul, fiquei 14 anos no Paraná, em uma realidade um pouco diferente daqui, onde as famílias eram mais religiosas, principalmente a União da Vitória, que era família de polaco, eram gente assim muito firme. Só que lá também estava acontecendo esse êxodo dos filhos que não queriam mais seguir a mesma religião dos pais. Tá? Mais tarde do que aqui. Aqui começou antes esse estrago. Lá começou depois. De lá eu vim para Osasco. Uma realidade de periferia, né? Grande periferia de São Paulo, onde muitos que fugiram da igreja quando eram pequenos, que não quiseram seguir os pais, ou que os pais se tornaram evangélicos, estão voltando para a igreja católica, pedindo o batismo, pedindo a primeira comunhão, se preparando para o casamento de forma catecumenal, longa, e se tornam mais comprometidos do que aqueles que sempre foram. Eu não sei se vocês identificam o que eu estou dizendo. Hoje nós temos dos jovens um retorno, estão vindo em grande grupo, em grande número. Muitos vêm até para catequese básica, para iniciação de adultos, porque querem recuperar o tempo perdido, sei lá, desse período em que houve tanta evasão. E a gente tem que estar pronto para atender a essa demanda. Fala. Essa atitude ativa, esse aí é uma atitude, um retorno. Agora, essa nossa atitude ativa, em campos como esse, do jovem que se separou, ou mesmo do evangélico, como é que ela poderia ser exemplificada? Como é que pode ser exemplificada? A gente está falando de uma atitude ativa em relação de ir ao encontro. Ir ao encontro. Eu acho que esse é o caroço da ação missionária. A ação missionária é a ação organizada da igreja que vai ao encontro das pessoas aonde elas estão. E você tem diversos tipos de ação. Você tem a visita domiciliar, você tem certos ambientes onde a igreja vai fazer o seu trabalho missionário dentro de um shopping, numa praça, ou num lugar onde as pessoas se congregam, ou num conjunto residencial. Tem diversos tipos de ação evangelizadora aí, que é saída. As diretrizes vão falar fortemente nas pequenas comunidades missionárias, que são grupos de espiritualidade, como vocês têm os grupos dos casais, porém abertos para a missão. Eles estão olhando para fora do seu grupo e vendo onde é que a gente pode levar a palavra, onde é que a gente pode chegar na vida das pessoas, onde é que a gente pode tratar com elas. Mas essa é uma ação genérica. Eu penso assim, a pergunta é específica. Para esses públicos que nós estamos falando aqui, quem ir ao encontro genérico é fácil. Tá. Esse nós já fazemos. Esse encontro genérico vai ser mais simples. A pergunta é específica. Para esses públicos, por exemplo, o evangelho... A pastoral catequética, ela não pode ficar presa só nos conteúdos que ela sempre fez, criança, jovem, tá? Ela tem que se abrir para essa realidade, oferecendo para esses que são trazidos, não só que chegam espontaneamente, mas são trazidos pela ação missionária, oferecendo a eles uma iniciação. Aí eu venho para o documento 107, que é o documento da iniciação à vida cristã,
onde se pede que cada diocese tenha uma equipe diocesana que possa oferecer para as diversas comunidades, para as paróquias, conteúdo, metodologia e gente para colocar em prática uma catequese de iniciação permanente. De iniciação para quem não é iniciado e de reiniciação para quem abandonou. É bem específico. Quem que levantou a mão lá? Esse movimento, o movimento que nós fazemos dentro do ECC, de encontro de casais, para convidar para participar do movimento, muitas vezes ele passa por casais que não têm contato com a igreja. Isso já não é considerado um movimento de evangelização? Com certeza, com certeza. A grande riqueza dos movimentos é que eles agregam pessoas que não viriam de outra maneira. Porém, é insuficiente esperar que venham. É preciso que em algum momento, não o movimento inteiro, mas pessoas do movimento, se unam à pastoral paroquial para ir ao encontro. E quem sabe trazer as pessoas ou para o ECC ou para outros grupos que são, depende do perfil da pessoa, do que ela precisa, do que ela quer, né? Só para ficar um pouco mais claro, mais tangível para mim. O movimento de saída ao encontro desses grupos é de fato para que a gente se mantenha indo até eles ou é para trazê-los até As duas coisas. Tem o movimento de ida e vida, né? Jesus disse para os apóstolos, ide por todo mundo. E os apóstolos vão e trazem para junto de Jesus as pessoas com quem eles vão formando as comunidades, né? As duas coisas existem. Agora, interessante essa questão do ser missionário, do movimento. Nós voltamos àquela questão inicial. Eu tive um caso, por exemplo, com o pessoal, eu posso dizer o nome deles, não tem problema, porque vocês nem sabem de onde é, da RCC. Nós estávamos fazendo uma proposta de ação missionária e eles disseram, olha, Frei, a gente queria participar de um projeto missionário. Eu falei, tá, nós temos aqui assim. Não, a gente queria visitar as pessoas para formar grupos de oração. Eu falei, não, gente, não é assim. Então vocês vão fazer proselitismo do movimento, mas não é a missão da igreja. Entende qual é a diferença? O ECC pode ser um movimento missionário e é, de fato, nesse caso que você citou, é claríssimo, mas é também na hora que trabalha com os filhos, é também na hora que se mete aí nas escolas para fazer um projeto de evangelização na escola, é missionário. Às vezes, a estrutura do movimento pode se acomodar. É preciso estar sempre dando um tapa para que não se acomode. Vamos adiante só um pouquinho. Acompanhar é necessário, mas é a tarefa mais difícil, porque as pessoas hoje não têm tempo, as pessoas têm outros interesses, às vezes não querem tudo aquilo que a gente quer. Enfim, é preciso fazer com aquele espírito do Evangelho, que a semente cai em terreno na beira da estrada, às vezes cai no meio do espinho, às vezes cai no meio do pedregulho, mas às vezes cai na terra boa. Quer dizer, a proposta do Evangelho é que ele vai vencer, apesar das dificuldades. Em outras palavras, não se trata de apresentar respostas fáceis e rápidas para essa questão, pelo contrário, essa expectativa precisa ser superada por todos e o mais importante é acompanhar individualmente, cada um, entrar na sua situação singular, na sua vida, entender a sua mente, os seus sentimentos, as suas fragilidades, as suas forças, os seus dramas, as suas alegrias. É vida. Eu acho fantástica a proposta das diretrizes dos pequenos grupos de pequenas comunidades missionárias, porque ali existe uma interação familiar, de afeto, de amizade, e existe também a perspectiva missionária, de sair para o bairro, de sair para as casas, de acolher as pessoas que chegam, de trazer novos cristãos participantes. A Amoris Laetitia representa um verdadeiro desafio para todos os agentes de pastoral, e especialmente os presbíteros. Para os padres é um desafio grande, pois implica a ideia de conversão pastoral de Francisco, ampliar horários de atendimento, visitação,
aumentar a capacidade de escuta, de aconselhamento, exigir-se mais na disponibilidade para estar ao lado das pessoas na hora em que elas precisam e que elas podem. Então isso exige uma mudança muito grande. Não dá, e vocês vão encontrar, hein? O padre que diz assim, não, eu só atendo na quinta-feira, das 10 às 11, lá na secretaria, e quem quiser venha nessa hora. Não. O padre não foi para isso. Ah, mas tem outros compromissos, dou aula, eu faço não sei o quê. Você é pároco, senta lá na cadeira e fica à disposição das pastorais, dos movimentos e do povo que precisa. É uma necessidade, uma mudança que precisa acontecer. Não só dos padres, volta um pouquinho, mas também dos leigos, para que eles possam cuidar da sua formação, tá? E para poder oferecer esse serviço. Vamos lá. O terceiro ponto, o primeiro foi acolher, o segundo acompanhar, discernir. Esse é o mais difícil deles. O primeiro passo do discernimento não é discernir casos, mas pessoas. Não se trata de ter conhecimento de como tratar. Se o caso for esse, você tem essa solução. Se o caso for assim, você tem aquela condenação. Não. Mas de tratar com a pessoa, discernir a pessoa. Empaticamente. Temos que atender a partir dela mesmo, sem filtros. Essa expressão é do documento. Sem filtros, sem elementos pré-moldados, em que nós tentemos encaixar as pessoas. Mas está ao lado delas, para discernir se a vida familiar está funcionando bem ou não está, por quê, como que pode funcionar melhor. Se houve uma separação, é possível juntar os cacos, é possível partir para uma nova realidade sem tratar das doenças que levaram a isso. Enfim, discernir não é fácil. A partir daí, podemos discernir pacientemente qual a orientação a ser dada a partir da Sagrada Escritura, da doutrina da Igreja, interpretados à luz da misericórdia de Jesus de Nazaré. Olha, aqui nesse parágrafo a gente reúne 3 fontes para o discernimento, que às vezes elas estão longe uma da outra, tá? E a gente precisa juntar. Sagrada Escritura é a nossa fonte principal de critérios de discernimento, mas nem sempre é fácil de entender. A Escritura, ela é antiga, eu não posso ler do meu jeito, eu tenho que ler conforme a Igreja pede. Ler junto com a Igreja a Sagrada Escritura e assim oferecer para quem chega, para quem eu vou ajudar a discernir situações, a palavra na sua limpidez, não já filtrada pela minha ideologia. Escritura, doutrina da Igreja, que a gente precisa conhecer, não só a Bíblia, né? Os evangélicos em geral acentuam muito, não, a palavra de Deus tem solução para tudo, e às vezes fazem um tipo de leitura que é equivocada, porque você não lê a Sagrada Escritura se não for no conjunto da Igreja e do magistério da Igreja, da doutrina da Igreja. Ela que dá solidez para aquilo que a gente pode ter como critério de julgamento. E interpretada à luz da misericórdia, ou seja, sem dureza, sem legalismo, sem imposições, mas com misericórdia. Não é fácil. Fala-se muito em critérios para o discernimento. Contudo, percebemos que além dos princípios morais já estabelecidos pela Igreja, o Papa não quer que se criem listas de critérios. Aquilo que o cardeal falou, o segundo lá, se o Papa não quis fechar, por que nós vamos fazer? Critérios. Autoridade em Cristo. É a identidade com o modelo Cristo. Esse é o critério e não outro. Para evitar multiplicar critérios, tomando prudente cuidado de não cair no interminável casuísmo. Isso pode ou não pode? Pode ou não pode? Cada pessoa, na sua riqueza, precisa ser vista e descoberto o caminho por onde caminhar. Essa medida cautelar não é sem significado, sobretudo porque aquilo que pode ser solução para uns pode não ser para outros. E principalmente quando foi feito o levantamento em nível mundial, se viu que coisas que aqui são problema, não são. Não é problema.
E aquilo que é problema lá não é aqui. Por isso, critérios que a igreja tem assim para todo mundo não funcionam. É preciso o critério a partir da pessoa. Vamos mais rapidinho. Aqui no 300 tem uma chamada muito séria, né? Para os sacerdotes têm o dever de acompanhar as pessoas interessadas pelo caminho de discernimento, segundo a doutrina da igreja e as orientações do bispo, que ele é a referência do que pode ser feito na diocese. O caminho da igreja tem que ser respeitado. Nesse sentido, os pastores precisam melhorar significativamente a sua formação moral, espiritual, pastoral. Isso pede a Amores Letícia para nós temos que correr atrás desse prejuízo. Precisamos encontrar caminhos para auxiliar os presbíteros nessa formação de base, oferecendo sólida instrução na teologia moral e pastoral. Incentivar os sacerdotes a melhorar a formação teológica, a fim de serem instrumentos mais eficazes nessa tarefa de discernimento. Aquilo que você falou. Nós temos que crescer ainda nessa unidade. Em algumas realidades, talvez fosse interessante ver se os diáconos permanentes, vocês conhecem nas comunidades de vocês, eles são casados, têm família, mas também são ministros ordenados. Se eles não têm possibilidade de fazer um trabalho mais qualificado, nem sempre ninguém. Dentro dessa questão do matrimônio. Com a sua experiência matrimonial e o seu testemunho de fidelidade pode enriquecer essa nossa caminhada. Vamos lá. Discernir implica em estudar carinhosamente, caso a caso, com boa vontade, de auxiliar efetivamente a pessoa a encontrar-se com Deus, solucionar os seus problemas de consciência, rezar junto, pedir as luzes do Espírito Santo, para que ele se veja exatamente qual o melhor modo de descobrir a vontade divina e colocar essa pessoa em contato com a riqueza da igreja, sem excluir. E o último passo, integrar. Integrar é a velha questão. Claro, toda a integração ela tem o objetivo de chegar à vida sacramental. Oferecer a todas as pessoas o sacramento da comunhão. Nem sempre isso é possível. Respeitando as normas da igreja, pode acontecer que em determinados casos não chegue nunca a isso, mas pode chegar mais perto. A igreja pode oferecer a essas pessoas o espaço da convivência, a educação dos filhos, a luz da palavra de Deus. Há uma infinidade de coisas que a igreja pode oferecer nesse caminho, que pode sim chegar à comunhão sacramental, pode. Dependendo do caso, dependendo do acompanhamento que a gente tenha, do discernimento a ser feito. Então, o último passo que é importante é a gente buscar integrar essas pessoas dentro da comunidade da igreja, na medida em que o movimento tiver condições de acolher e integrar também. É um pedido da igreja isso, que a gente saiba acolher, acompanhar, discernir e integrar. São essas 4 palavrinhas que eu queria deixar bem marcadas na Amores Letícia. Vamos pular lá para a conclusão? A conclusão está no número 108. Tem muita coisa aí pelo meio, vocês veem que é muito rico tudo isso. Eu acho que se hoje vocês saírem daqui pelo menos com a vontade de pegar o documento e dar uma decupada nele, sem pressa, porque o Papa disse que não tem que ter pressa. Pega, por exemplo, o capítulo 4, que é fantástico para a vida conjugal. Tem tantos casos práticos que podem ser objeto de palestra, de estudo, né? Ou pega o capítulo 2, que é uma visão da sociedade, da cultura atual, com os diversos desafios. Pega o capítulo o 6, que é a questão da educação, que é seríssima, educação dos filhos. Eu acredito que vocês já têm netos, né? A maioria. Então, estão vendo como foi difícil educar os filhos, como está sendo difícil para eles educar os netos de vocês, né? A questão da educação está ali, e a questão dos casos irregulares, dos casamentos incompletos,
que a gente não pode abandonar. Isso não contamina o certo que a igreja propõe. Ela vai sempre continuar propondo o matrimônio na sua forma completa, sempre. Porém, admitindo conviver com essa realidade tão ampla que são as situações irregulares. Somos chamados a ler e acolher a Amoris Laetitia como ela é, com todos os seus desafios e interpelações. Como eu disse, o Papa Francisco não só joga a reflexão para fora da igreja, mas ele joga para o futuro também. Tem coisas que estão escritas aí que agora você olha assim, meu Deus, isso não dá certo. Quem sabe lá na frente dá. Né? Os documentos da igreja, eles têm essa vida longa, no sentido de ir semeando ideias que depois, mais tarde, vão ter ambiente adequado para crescer. Um olhar positivamente realista do Papa Francisco, que nos coloca em diálogo direto com as famílias reais e sua opção pastoral de encará-las de frente, com amor, com misericórdia, podem nos inquietar, mas ao mesmo tempo nos estimulam. Balança as nossas convicções, mas nos deixa intrigados, fazem com que a gente caminhe. Estes sentimentos devem causar em nós aquelas atitudes fortemente evangelizadoras de acolher, de acompanhar, de discernir, de integrar a todos, sem nenhuma exceção. Não dá para dizer o rebanho de Deus é esse, esses não são do rebanho de Deus. Quem fazia isso eram os fariseus. Todos devem ser acolhidos. A resposta que o Santo Padre espera de nós não é outra, senão a coragem de começarmos a nos empenhar em tirar do papel a Amoris Laetitia e encarná-la na nossa ação pastoral, na nossa ação evangelizadora. Desenvolver serviços, criar espaços de acolhimento, serviço à família. O ECC pode ajudar muito nisso. Compor com outras pessoas, com outros movimentos, centros de ajuda às famílias, qualquer que seja a situação delas. Às vezes você vai para a missão, você encontra um caso desses, olha, pode ir lá na paróquia que tem um centro de atendimento da família, que você vai contar a sua história, de onde encaminhar. Ou se vem para o padre, às vezes o padre não tem condição de dar respostas, mas tem casais que são empenhados, bem formados para poder dar respostas para as pessoas. Centros, portanto, de serviço. Conceber meios de formação e capacitação e inventar modos de dialogar e propor os exigentes ideais do Evangelho de Jesus Cristo às famílias dos nossos dias. Oferecer amplo acesso à justiça eclesiástica, ponto que a gente não mencionou aqui. O Papa Francisco fez com que os tribunais eclesiásticos se renovassem para acolher melhor o número imenso de casais que vivem de forma irregular e que podem regularizar suas vidas. Mas é muito caro. Começa por aí. Um processo de nulidade de casamento aqui no Tribunal de São Paulo custava 11 salários. Aí, com o tapa que o Papa Francisco deu no motu proprio sobre a nulidade de casamento, fez com que baixasse para 5. E multiplicou os tribunais nas diversas dioceses. Nossa diocese de Osasco já formou um tribunal. A gente já conseguiu baixar para 4 salários. Por quê? É um processo jurídico, você tem pessoas que têm que ser remuneradas para fazer esse trabalho. Então não pode ser de graça. Por outro lado, tem pessoas que não podem. Então, aí entra a ação pastoral das comunidades para ajudar essas pessoas a fazerem o processo de regularização. Né? Isso se chama pastoral judicial. Se vocês têm advogados que estão dentro do movimento, digam para eles, olha, vocês podem fazer um curso de direito matrimonial da igreja. Isso a Faculdade de Direito Canônico aqui de São Paulo já fez diversos cursos desses. Eu fiz com 30 pessoas lá da diocese. Leigos que queriam conhecer o direito matrimonial e agora estão ajudando o tribunal eclesiástico. De que forma? Lá na origem dos casos, ajudando as pessoas a perceber se realmente é um caso de nulidade,
qual o trajeto que deve fazer, porque às vezes são pessoas que não têm trato com as coisas da igreja, que porta que vão bater, e às vezes encontram pequenos entraves legais que podem ser tratados, podem ser contornados, tá? Pastoral judicial, a justiça eclesiástica, ampliar os meios para o discernimento das situações difíceis, são todas requisições que nos provocam uma reação e que nos tiram da nossa comodidade. Ao olharmos para o panorama de tantas famílias feridas, não conseguimos olhar com indiferença para os nossos jovens, estão cheios de esperanças, que constituirão as famílias de amanhã. Talvez seja este olhar que lance a igreja desses sínodos da família para o sínodo da juventude, que era próximo, mas agora já aconteceu, o sínodo da juventude, e a exortação pastoral, a exortação pós-sinodal, Christus Vivit, Cristo vive, que foi muito bem feita pelo Papa Francisco a partir do sínodo. A ideia que preside esse documento, é bom que vocês saibam, porque família, juventude é família, o Papa diz simplesmente o seguinte: os jovens, eles não são apenas objeto da evangelização, nós não devemos evangelizá-los para que eles sejam os cristãos do futuro, eles são um lugar teológico onde Deus interpela a nossa igreja para que ela se torne jovem, para que ela se rejuvenesça. Então eu acho que vale a pena, nesse conjunto de estudos de vocês, pegar Christus Vivit também, porque não é um documento para os jovens, é um documento para a igreja. E cada um de nós tem que estar inteirado daquilo que diz esse documento. A igreja no Brasil, sensível à voz de Cristo e atenta ao chamado evangelizador do sucessor de Pedro, propõe às nossas comunidades o grande empenho de nos esmerarmos na iniciação à vida cristã de todos os batizados. É outro objetivo grande, está dentro das diretrizes, que a igreja toda seja o local de iniciação à vida cristã daqueles que vão chegando. Vocês fazem do seu modo no movimento, mas é preciso que façam dialogando com a igreja nos seus diversos aspectos da iniciação à vida cristã, que é o primeiro pilar dessa casa que as diretrizes colocam como casa da igreja, não é? A dimensão bíblica, a dimensão de iniciação, a dimensão catequética. A igreja no Brasil, sensível à voz de Cristo e atenta ao chamado do sucessor de Pedro, propõe às nossas com um grande empenho na iniciação. A família definitivamente é o espaço privilegiado para a acolhida e vivência dessa grande meta. Como eu disse, as diretrizes falam para a gente ir até a família e da família partir para a comunidade. Está aí, a conclusão. Perguntas ainda tem? São quase 10 horas. Fala. Uma igreja de 2.000 anos, que apenas 31 anos, 32 anos, a partir do Vaticano II, se propôs a sair. Você acredita que o Papa Francisco está dando um passo maior do que a perna? Seria que ir um pouco mais lentamente. Eu acredito que o Papa Francisco está dando um passo maior do que a perna da igreja, porém ainda pequeno diante da urgência de dar passo. Quer dizer, ele está medindo para ser um pouquinho mais exigente do que a gente consegue de imediato, mas justamente para a gente poder sair, para a gente poder avançar. Porque se a gente dá um passo para trás agora para dizer não, vamos ficar na área mais confortável, até aqui a gente pode ir, a gente não vai fazer todo o esforço que precisa, né? A gente sabe que o crescimento, a evolução, o ajustamento da igreja com a realidade do mundo é um trabalho penoso, não dá para ficar na área de conforto. Então eu acho que o Papa Francisco, ele puxa muito mais do que a gente consegue, porém confiando, quem conduz é o Espírito Santo. Aí, a partir dessas reflexões, se eu não conseguir, aqueles que vêm depois de mim vão conseguir um pouco mais, né? E assim caminha
a igreja, sempre foi dessa forma. Quando a gente vê, vou citar um outro exemplo que vocês talvez possam imaginar. Celebramos a festa de Santo Inácio de Loyola. O cara, de repente, cria um exército de pessoas, de jesuítas, assim com uma gana de evangelizar, que saem para o mundo inteiro. E aqui vem um José de Anchieta com 19 anos. Vocês têm filho, têm neto com 19 anos? Imagina, com 19 anos sai da terra dele, vem evangelizar no Brasil, no meio de índio, no meio de doença, no meio de dificuldade de transporte, de comunicação, e o cara vem e faz um trabalho fantástico aqui. Se você for olhar do ponto de vista humano, nossa, o que o Loyola pensou foi um passo maior que as pernas. No entanto, quando você olha a história da evangelização, o grande boom que foi a evangelização naquele momento, com os jesuítas, com as outras ordens religiosas, né? Eu falo a partir da minha, os franciscanos, que também estavam aqui já no primeiro momento, com Cabral já veio um frade franciscano, que rezou a primeira missa, o Frei Henrique de Coimbra, vindo para cá, para quê? Porque eles queriam difundir o evangelho, ainda com muitas dificuldades, dependendo da política do rei, que queria levar a riqueza para Portugal, etc. e tal, mas eles vieram. O que a igreja nos pede hoje talvez seja um passo grandioso assim. E eu tenho certeza que, da mesma forma que nós olhamos para esse tempo dos jesuítas aí como um grande tempo de evangelização, mais tarde as gerações futuras vão olhar para esse tempo nosso como um grande tempo de evangelização. Com certeza. Mas está na hora de encerrar. Quem quer falar mais? Quem quer perguntar alguma coisa? Eu quero falar. Fala. Quero falar sobre a acolhida rapidamente. Tá. Que eu acho que é uma coisa muito importante e que a gente tem que cada vez mais praticar essa acolhida de uma forma com o coração muito aberto. Com relação ao que foi dito a casais de segunda união. Estive numa palestra com o Dom Devair sábado e esse tema foi muito bem abordado. E eu disse para ele, eu repito aqui, que a acolhida salva vidas e famílias. Casais de segunda união, eu escutei de uma palestra no outro padre, que são casais problemas. Eu vou dizer com muita propriedade porque eu sou de segunda união. Eu casei faz 2 meses. E nós não somos problemas. Nós passamos por problemas e precisamos de ajuda para encontrar solução. E enquanto a igreja não olhar para esses casos com verdadeiro amor, como foi, com tanta propriedade para hoje, nós não vamos conseguir resgatar famílias para Cristo. O encontro de casais com Cristo é para trazer casais para Cristo. O ECC um dia nos acolheu, a mim e meu marido. E foi graças a essa acolhida verdadeira e cheia de amor que nós decidimos, que nós desejamos de nos unir de novo e fomos atrás. O Tribunal Eclesiástico é uma coisa que não é mais como era antigamente, realmente não demora mais, não é mais tão caro. É muito sério e tem que ser sério, porque a unidade não é dada de qualquer jeito. E se não fosse essa acolhida que a CC nos deu, eu não sei o que seria de nós. Então hoje a nossa família está reestruturada, caminhando, servindo a Jesus por conta da acolhida. Então, entre nós principalmente, os corações precisam estar abertos, preparados para nos receber, porque não somos. Esse rótulo é muito triste, porque às vezes somos olhados de lado por pessoas da própria igreja. Isso é muito triste, porque não somos diferentes de vocês. Muito apropriada a sua fala, deixa eu acrescentar mais uma coisinha. Você foi bem acolhida porque você veio à procura. Agora, quando a gente fala em acolhida aqui, é isso, mas é mais do que isso. É a gente ser uma turma que vai ao encontro de quem nem sabe que tem essa porta, para oferecer o amor de Deus, a generosidade de Deus para essas pessoas que talvez não conheçam, né? Se a gente conseguir ser tão acolhedores a ponto de não só esperar que venham e abrir as portas,
Mas a gente sair atrás, aí a gente está fazendo a política do bom pastor, que deixa os 99 e vai atrás daquela. E não sendo fariseu, achando que a sua família é perfeita. Então, a nossa é boa, então... E as verdades, às vezes, a família é perfeita. E as outras não prestam. prestam. Exatamente. Com certeza. Nota 10. Encerramos? De que forma? Vocês fazem uma oração final?